Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre os riscos financeiros. O risco financeiro, ele é a possibilidade de você ter prejuízos nas suas operações de investimento. Para você montar uma carteira de investimento, nós precisamos considerar vários aspectos, como qual é o objetivo da tua aplicação, o tempo de retorno da tua aplicação, qual é a liquidez que você precisa nesse investimento, qual que é o rendimento que você está buscando e quais que são os riscos que você tem na hora de fazer essas aplicações. A relação entre o risco e o retorno, ela faz toda a diferença no investimento financeiro. Fica comigo até o final desse vídeo e entenda quais são os pontos que precisamos ter de atenção no momento de montar uma carteira de investimentos. Existem basicamente três tipos de riscos de investimento. Existe o risco de mercado, o risco de liquidez e existe também o risco de crédito. O risco de mercado, ele é definido pelas mudanças que o mercado vai ter onde o investimento ele foi feito. Ele vai ser a volatilidade, ou seja, a oscilação de preço de um investimento pode sofrer ao longo da tua aplicação. O outro risco é o risco de liquidez, que é você saber em quanto tempo e em quais condições você pode resgatar o seu investimento e como que o investidor ele consegue transformar o teu investimento em dinheiro. Veja, por exemplo, um título do Tesouro Direto, ele tem um resgate em D1. Quando você vende um título do Tesouro Direto, você recebe o dinheiro na tua conta em um dia. Nesse caso, você consegue ter acesso ao teu dinheiro de uma forma muito mais rápida do que se você, por exemplo, precisar vender um imóvel para ter esse dinheiro de volta. Quanto maior é o risco de liquidez, maior é a probabilidade de você perder dinheiro se você precisar resgatar o teu dinheiro com urgência. O risco de crédito é quando o investidor não consegue receber de volta o valor que ele investiu, ou porque a empresa faliu, ou porque a empresa deu um calote. Quando o investidor ele aplica em um título de renda fixa, sendo através de uma debênture ou através de um título público, o que ele está fazendo? Ele está pegando dinheiro e ele está emprestando dinheiro ou para uma empresa ou ele está emprestando dinheiro para o governo. E em troca, o investidor ele vai receber uns juros. O risco de crédito é a possibilidade de o investidor não receber o dinheiro de volta na data do vencimento da aplicação. Para falar um pouco dos investimentos, eu vou usar uma régua para classificar o risco. Imagina que você tem uma régua de 30 centímetros, onde 0 é o menor risco possível e 30 vai ser o maior risco. Nós podemos começar pelo risco 1, porque não existe investimento que tenha risco 0. Todo investimento financeiro ele vai ter algum tipo de risco. No risco 1, eu vou colocar os títulos públicos federais. Os títulos do Tesouro Direto, eles são considerados o menor risco porque é um tipo de investimento que ainda conta com a garantia do governo federal. Mais para a direita, a gente vai poder colocar aqui as emissões bancárias, que são os investimentos em poupança, CDBs, LCIs ou em outros produtos que são oferecidos pelos bancos. São produtos que têm o FGC, que é a garantia que se você aplicar até R$250 mil em até 4 instituições, você vai receber o teu dinheiro de volta caso aconteça alguma coisa com essa instituição, caso essa instituição quebre, por exemplo. Em seguida, vem as emissões de créditos privados. As debêntures, que são títulos de dívidas emitidos por empresas privadas de vários setores, e também os CRIs e os CRAs, que são dívidas de empresas que atuam no setor agrícola ou que atuam no setor imobiliário. Elas apresentam riscos um pouco maiores do que as emissões bancárias e maiores do que os títulos públicos, porque as emissões privadas elas não contam com a garantia como o FGC, por exemplo. Normalmente, a rentabilidade também tende a ser um pouco maior do que os títulos públicos federais e do que as emissões bancárias. Essa relação ela é proporcional nos investimentos. Quanto maior for o risco da aplicação, maiores serão as possibilidades de você ter um rendimento melhor. Os investimentos em títulos públicos, nas emissões bancárias e nos créditos privados, eles fazem parte de uma classificação que é a classificação em renda fixa, que tem uma certa previsibilidade.
Depois, nós temos os fundos de investimentos imobiliários. Os riscos dos fundos de investimentos imobiliários, eles vão variar de acordo com o tipo do fundo imobiliário que você colocar na tua carteira. Tem, por exemplo, os fundos imobiliários de tijolo. O foco desses fundos são em imóveis físicos e os riscos desses fundos vão ser a vacância, a saúde financeira dos inquilinos, a inadimplência, alguns fatores econômicos e alguns fatores de mercado também. E os fundos de papel, que o foco são em títulos de papéis do mercado imobiliário, como os CRIs, um dos principais riscos do fundo de papel é o risco do fundo emprestar dinheiro para alguma empresa e ela não conseguir devolver o dinheiro para o fundo na data do vencimento da aplicação. O risco de liquidez, ele tende a ser maior nos fundos de tijolo do que nos fundos de papel. Em seguida, na nossa escala de risco, vem os investimentos em ações. Quando você compra uma ação, você se torna sócio dessa empresa. Quem adquire uma ação, ela adquire uma pequena parte dessa empresa. O maior risco de quem investe no mercado de ações é o risco de mercado. São muitos os fatores externos que não conseguimos controlar, que influenciam positivamente ou negativamente os preços desses seus investimentos. Outros riscos, não menos importantes, são o risco de liquidez, a desvalorização da ação, risco dessa empresa quebrar, por exemplo. E, em seguida, na nossa linha de risco, a gente classifica aqui os fundos de private equities, que são fundos de investimentos que investem dinheiro diretamente em empresas em desenvolvimento. Esse tipo de aporte, ele é feito em empresas que não têm capital aberto geralmente. E em troca, os investidores eles vão receber uma participação no capital social dessas empresas. Aqui, o risco ele é maior do que o investimento em ações. Por quê? Porque geralmente os investimentos são feitos em empresas que ainda estão em fases de desenvolvimento. E por fim, na nossa linha de risco, a gente classifica aqui as criptomoedas, que são ativos de altíssimo risco. Eu não estou falando que são maus investimentos. São ativos recentes com uma lógica de funcionamento bastante complexa e sofisticada. As criptomoedas, elas são moedas digitais que elas dispensam uma autoridade central, como acontece com as moedas convencionais. Elas não são emitidas por nenhum governo, como é o caso do real e do dólar, por exemplo, e não tem nenhum órgão que controla as suas emissões. E ainda tem muita gente procurando entender como operar com criptomoedas. Não faz sentido um investidor que tem dificuldade em entender um ativo de risco baixo ou médio pegar o dinheiro e investir em criptomoedas. O ideal é que o investidor ele respeite o teu perfil de investidor. Diversificar os investimentos de acordo com o teu perfil e sempre buscar conhecimento para avançar aos poucos na linha de tomada de risco. Na minha opinião, o mais importante é, se você tiver alguma dúvida em relação a algum tipo de produto, não tome o risco. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. A intenção aqui é ajudar você a investir melhor o seu dinheiro. Escreva aqui nos comentários o que você achou do conteúdo ou as suas dúvidas. Se gostou, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar e se inscreva aqui no nosso canal. Obrigado por ter ficado comigo aqui até o final. Um abraço e nos vemos nos próximos vídeos.